É legal saber, tipo, dessa diferença mesmo, assim. E eu acho importante que hoje em dia você fala com a sua mãe e tal. Eu acho muito legal, porque eu me lembro que quando você tava revendo aquela novela que tinha um personagem trans, você postou um print, assim, da conversa com a sua mãe e dela falando, tipo, eu tô vendo a novela e tal. E o quão é importante ter acesso mesmo a isso, né? Para as pessoas entenderem. Lógico que tem diversas questões sobre essa novela, de que era uma atriz, de que não sei mais o quê. Tem diversas questões sobre isso. Mas achei legal que chegou na tua mãe. Sim. Tipo, isso chegou na tua mãe de alguma maneira. Essa novela A Força do Querer, eu acho que ela foi muito significativa, né? Pra comunidade trans. Em especial, tendo em vista essa questão de homens trans, né? Porque antes dessa novela, eu sei, pelo menos que eu saiba, né? Eu sei que teve um personagem trans, um homem trans, na Zorra Total. Em um episódio. Ele foi muito pontual. Foi assim, a única vez que eu tinha visto um homem trans na TV aberta. E aí depois foi o Ivan. E eu acho que essa novela foi muito interessante, né? Acho que ela trouxe ela quebrou muitos paradigmas. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve uma transição sendo mostrada. E o Ivan também, ele não era só… Ele era um cara trans, gay, que engravida. Isso foi muito rico dessa novela. Claro que, no geral, foi uma novela muito boa. Claro que em alguns pontos, né… Sim. Nas falas, a gente vê alguns deslizes que podem ser melhorados. O espelho, que é um clássico da comunidade trans, que tá em todo lugar, esse espelho. Mas foi uma novela muito interessante. Chegou em muita gente. Eu sempre recebo mensagens de pessoas falando que conseguiu contar pros pais, ou os pais começaram a entender. Legal. Acho que isso tem um impacto, né? Essa questão toda da representatividade trans, ela tem um impacto muito forte pra gente, pra essa comunidade em especial, né? Eu fico olhando, quando você coloca a caixinha de perguntas pra responder a galera, eu vejo que tem muita gente que tá começando agora cheio de dúvidas e pergunta sobre hormônio, pergunta sobre como foi pra você, sobre como é que a masculinidade tóxica, e, tipo, vai perguntando coisas assim que dá pra ver que a gente que tá começando mesmo agora, que tá se entendendo agora. Então você é uma grande referência pra essas pessoas. Você começou no YouTube já com essa ideia? Já pra falar sobre isso? Então, é bem interessante isso tudo, porque eu comecei, na verdade, no Tumblr. Aí eu escrevia lá, era um blog. Gente, era fake? Era Tumblr? Essa pessoa, ela vai muito pro outro nicho. Vai ali. Eu comecei lá, e lá eu relatava a minha experiência pessoal, né? Com o uso dos hormônios. Fui no SUS, gente, foi assim. E aí eu relatava lá. Mas eu nunca considerei isso como uma criação de conteúdo. Não porque não estava no Tumblr, mas porque esse compartilhamento de experiências fazia parte de uma cultura interna trans, né? Eu só tive contato com a questão trans e que fez sentido quando eu fui no YouTube e eu vi uma comunidade trans falando a respeito disso. Porque eu tive acesso a pessoas que estavam falando a partir de um lugar de experiência e que era um lugar muito real, né? Porque até então, e a maioria das pessoas, o único acesso que elas têm à questão trans é o que é mostrado na TV. Sim. Né? Seja em novela, em filmes, séries. E a representação que a gente tem, e aí até pensando no contexto brasileiro, sempre foi muito negativa. Né? Porque aonde que estão as pessoas trans, né? Na TV aberta? É tipo programas policiais, né? E aí crimes brutais, assassinatos de travestis, programas de auditório. Pessoas trans sempre estiverem em programas de auditório, tipo Super Pop, Casos de Família. Mas aí aquela imagem… Caricata. É uma exposição muito… É um espetáculo, né? Essa visão espetáculo do negócio. Tipo, nossa, olha que curioso, essa pessoa mudou de sexo. Aguarde e veja o antes e depois. Uma coisa exótica, assim, né? Exótica. E fora isso… Enfim, era esse tipo de representação que se tinha. Você não conseguia se conectar, né? Sim. Eu já tinha entrado em contato antes com a comunidade trans e eu não me conectava com aquilo. Porque aquilo era uma imagem negativa que se tinha. E aí só fez sentido quando eu encontrei outras pessoas trans, né? Falando de si. E aí eu comecei com isso tudo porque eu queria compartilhar a minha experiência para contribuir da minha forma. Tipo, olha, foi assim que foi o meu processo. Fiz minha cirurgia com esse doutor. Comecei os hormônios assim, assado. Sim. Então foi muito… partiu de um lugar muito de compartilhar como foi. Porque é a única referência que se tinha, né? E eu acho que isso teve um impacto muito, muito importante na comunidade trans, né? Imagino que talvez você também tenha essa ideia. Porque até então, os únicos que detinham os saberes sobre o que era ser trans, quem era trans, era a medicina. Né? Entendi. E a medicina, ela tinha uma visão, ela tem ainda, né, uma visão muito patológica da transexualidade.
São vários critérios que não fazem sentido. Até mesmo tendo em vista o contexto brasileiro, né? Uhum. Antigamente, por exemplo, no passado, era exigido que você fizesse a cirurgia de redesignação Pra sexual poder ser para mudar considerado o uma pessoa nome. trans. E para você mudar o Nossa. nome. É. Só que o que acontece? Homem sabia trans não tinha essa cirurgia no Brasil. Não existe. Então você não mudava o nome, você não existia legalmente. Meu Deus. Porque era um negócio que vinha lá de fora, colocava aqui, que não fazia sentido, porque não comunicava com a estrutura que a gente tem. Sim. Então foi muito importante esse espaço, né, digital, de ter pessoas trans realmente falando por si, né? Realmente Uhum. a gente construindo a nossa própria narrativa do que ter outras pessoas falando por nós. E aí eu acho que isso tem causado uma transformação muito grande dentro da Uhum. comunidade, né? Com toda certeza.